Tirando o assunto, a série brasileira O Mecanismo, da Netflix, foi lançada na sexta-feira, inclusive com a presença aqui do Celso e do Celton e da Caroline, aqui com a gente, né, no lançamento que eles fizeram aqui no Morning Show. E já tá no centro, a série mal estreou, já tá no centro de uma polêmica gigante, Paulinha. Tem muita coisa pra gente falar. Por onde você quer começar? Vamos capítulo a capítulo, pra não perder nenhum episódio dessa grande série alternativa que se tornou O Mecanismo na internet. Tem um ponto que incomodou muito o pessoal que é do PT. Incomodou tanto, Edgar, mas tanto que a Dilma chegou a fazer um comunicado oficial a respeito desse trecho, que está no 5º episódio. A gente não vai contextualizar demais o que acontece para não dar spoiler da série, tá? Mas a princípio é o seguinte: uma frase que foi dita na vida real pelo Romero Jucá e que se referia ao impeachment da Dilma, onde ele disse tem que mudar o governo para estancar essa sangria, foi cair dentro da série na boca de um outro personagem. Um personagem que é inspirado pelo ex-presidente Lula. A gente separou o áudio. Pode ser que você não entenda exatamente o contexto, mas você vai perceber que na série esse ex-presidente se refere a estancar as denúncias para que não chegue ao governo. Vamos ouvir aqui a sonora da série O Mecanismo. Do mundo junto. Nada de ataque. Juntar as forças e construir um grande acordo com as empreiteiras para essa investigação não avançar mais. Assumir a culpa por atos de corrupção na Petrobrasil e chegar a um valor que configure uma indenização simbólica. Olha a frase agora. O que eu sei é que a gente precisa estancar essa sangria. Eu confio em você. É isso, Ed. Essa é a frase que não foi usada na vida real em nenhum grampo ou alguma coisa do ex-presidente Lula, mas foi dita pelo Romero Jucá numa conversa grampeada com o Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Isso incomodou demais e as pessoas começaram a comentar nas redes sociais. A Dilma fez um post no Twitter dela e escreveu o seguinte, olha: o mecanismo de José Padilha para assassinar reputações. Cineasta propaga fake news na série de TV lançada pela Netflix. E aí tem um artigo extenso onde ela diz que o diretor não estaria seguindo, por exemplo, a linha do tempo dos acontecimentos, já que denúncias feitas por um doleiro aconteceram no Banestado e não na administração dela. Enfim, ela cogita algumas coisas e chama de fake news. Vamos lembrar aqui, e que os atores até falaram aqui no programa, que esta é uma série de ficção, gente, baseada em fatos reais. Livremente baseada. Em todos os episódios você pode ler esse anúncio. Tá escrito lá. Não é uma série documental. Não se propõe a ser fiel aos acontecimentos, tá? Aí, o que é que aconteceu? Teve uma entrevista feita pelo Observatório do Cinema com o Padilha. Quem fez a entrevista foi o James Cimino. E ele perguntou aí, se o diretor achava que a expressão estancar a sangria deveria ser colocada no personagem que representa o Lula. Aí o Padilha tira um pouco o corpo fora, né? Ele diz que não foi ele que escreveu o roteiro e não foi ele quem dirigiu esse episódio. O roteiro é da Helena Soares e a direção é do Marcos Prado. Mas que, de qualquer forma, ele considera que essa crítica é boboca, né? Ele acha que é uma bobeira se apegar a isso. E que se as pessoas só acharam isso para reclamar, ele diz assim, se a principal reclamação é o uso dessa expressão, pode-se imaginar que o público petista está achando difícil negar todo o resto. Nada a dizer quanto aos roubos e desvios de verba públicas praticados por Higino e Tames, que são personagens da série, com os empreiteiros. E fazem alusão na série ao Lula e a Dilma, né? E o Temer. E o Temer, exatamente. Então, a Dilma tá é a essa Janete, discussão, né? é chamada de a personagem inspirada na Dilma. Isso que é uma coisa que eu até perguntei aqui para os atores quando eles vieram, Ed, se as pessoas iam ter essa frieza de separar e saber que aquilo realmente é uma ficção. Porque sendo uma ficção,
abre espaço para que aconteça coisas que são diferentes da realidade. Agora, realmente é uma mesma frase que talvez tenha marcado, né? Tenha sido publicizada, todo mundo sabe que existiu essa frase, e isso talvez realmente pudesse não ter acontecido, né? Você podia ter usado uma outra expressão, talvez. Eu não sei, eu queria saber mais ou menos aqui o que é que vocês acham. Tem gente pedindo até boicote à Netflix. O Zé de Abreu anunciou hoje que cancelou a Netflix dele. O Pablo Vilaça, que é um crítico de cinema super respeitado, ele ficou bastante incomodado com isso e com uma outra coisa estranha que também aconteceu, Ed, que foi um post da Marina Silva. A Marina Silva fez um post no Twitter que ela dizia assim, todos sabemos, o dinheiro que remunera o crime é o mesmo que financia o arbítrio policial, as milícias e grupos de extermínio. E todos estão ligados aos propinodutos da corrupção. Hashtag o mecanismo e hashtag Marielle presente. E uma arte que trazia foto de Marielle e mais ou menos a forma com que eles estão usando para divulgar o mecanismo. Isso deixou as pessoas muito indignadas, do tipo, por que tá explorando a Marielle, relacionando com essa série? Isso é um merchan, isso é um posicionamento, é uma exploração do que aconteceu. Então, esse também foi um dos motivos que, por exemplo, o cineasta Pablo Vilaça usou para justificar esse cancelamento da assinatura. Ele também enumerou outros motivos que têm a ver com conteúdo, com posicionamento da empresa. Não é só isso. Mas abriu-se uma discussão a respeito dessa série. O que é que vocês acham, sem dar spoiler? Vamos tentar aqui não falar sobre o Padilha fala nessa entrevista aí de uma coisa que também me chamou a atenção, além do que você bem colocou, que eu acho que é o ponto crucial aí. Questão da realidade dos fatos. Se estão preocupados exatamente com essa apropriação da fala num contexto de roteiro dramatizado que sai da boca de um aliado, aliás, o Jucá, do PMDB, aliado do governo Lula, do governo Dilma. Então sai da boca dele e vai para lá. Se as pessoas estão preocupadas com esse deslocamento no roteiro dramatizado de fala, quer dizer, então estão ali achando difícil encontrar argumento para o achaque que houve durante esse período. Uma outra coisa que ele falou que eu achei interessante uma hora o Cimino pergunta o seguinte para ele: os critérios ideais para se dramatizar um fato histórico sem distorcer a realidade dos fatos, quais são esses critérios? Ele fala assim: quem é que detém o domínio da realidade dos fatos a que você se refere? É o Lula? É o Temer? É o STF? É o Odebrecht? Me diz a versão realmente verdadeira que eu te digo como não distorcê-la. Tipo, qual é a realidade? Vocês sabem, né? Tem uma pergunta aqui para Paula Carvalho. Vamos ver se eu vou passar nesse crivo. No dia 11/12/13, portanto, há 4 anos e meio, eu lancei um livro com o ex-secretário nacional de Justiça do Lula, Romeu Thuma Júnior, chamado Assassinato de Reputações. Por que foi dado esse título? Porque o Gilberto Carvalho, ex-secretário da presidência do Lula, chama o Thuma e fala: se o senhor não contar tudo que o senhor sabe do caso Celso Daniel, e foi o Thuma que achou o corpo do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, nós vamos assassinar a tua reputação. Ele não contou e montaram uma máquina na mídia para derrubá-lo da Secretaria de Justiça. Paula Carvalho, que termo que a Dilma usou para caracterizar o documentário do José Padilha? Ela fala isso daí, de assassinato de reputação. Usou o que ela fez. Tem mais. Esse Netflix que nós estamos falando, About, ele não passa nem pela categoria de docudrama, que é o chamado documentário dramatizado. Ele não é nem docudrama. Eu diria que ele é um palimpsesto. O que é um palimpsesto? Recortar elementos do real, recortar elementos da ficção, fazer citações e fazer um acróstico, um ajuntamento de realidade com ficção, de passado com futuro, e fazer uma arte mais do que livresca. Portanto, é livre de qualquer catalogação o que o Padilha fez. Boa. Poucos meses antes de... Fala aí, Vini. Não, só queria falar que o Pablo Vilaça, que é um crítico extremamente respeitável, né? Ele é muito bom no que faz, mas seria muito mais digno, talvez, com essa coisa que ele ficou incomodado, se ele tivesse feito uma crítica em cima da série. Porque, assim, eu assisti o Mecanismo em um dia.
foi uma série que me prendeu. Você tava ocupado, mas, hein? Nossa acabei assistindo. Bora lá. Foi uma série que me prendeu, mas assim, não achei excelente. Porque ela realmente tem alguns furos ali de roteiro, que você percebe. O Padilha, depois a gente descobre até que ele dirigiu apenas o primeiro episódio, né, Paulinho? Ele é diretor do primeiro, mas é ele quem assina o projeto todo. Então tem furos. Essa fala do Jucá na voz do Lula, acho que poderia, talvez, realmente ter sido evitada. É só trocar o termo, gente. Mas tem muita coisa pior que é mostrada e que realmente o pessoal não ficou tão incomodado assim. Então acho que ele poderia ter feito uma crítica em torno disso e que cancelar a Netflix por causa disso é extremamente exagero, né? Pelo amor de Deus. Poucos meses antes no ano de 2013, o Tonholi lançar em dezembro o livro ao qual ele acabou de se referir, a Netflix estava lançando o primeiro episódio da série House of Cards, que também conta os bastidores da política suja, usando o governo norte-americano para fazer essa narrativa. E foi uma das séries de maior sucesso da Netflix, disparado até hoje, apesar do escândalo com o Kevin Spacey, que era até então, até o vazamento desse escândalo, uma das figuras centrais da história. Os próprios roteiristas do House of Cards comentaram em certa época, tempos depois, de que nem mesmo eles, com toda a criatividade deles, seriam capazes de escrever um roteiro como é a política nacional. Ou seja, a gente tem aqui, por conta da Lava Jato, desencadeada já há alguns anos, uma trama muito rica em detalhes, apesar de ferir toda uma nação. Porém, com tudo isso, eu acredito que o Mecanismo, falando primeiro da parte boa, é uma série muito corajosa por parte do José Padilha, que decidiu meter a mão nesse vespeiro porque ainda está acontecendo e a gente sabe de episódios de quem fica mexendo muito com esse tipo de assunto pode acabar se dando mal, embora algumas coisas não sejam ainda descobertas ou alguns autores de crime sejam descobertos. Eu vou chegar rapidinho já lá no ponto central. O Mecanismo é um ato de coragem do José Padilha, porém há algumas falhas em torno disso. A gente viu algumas críticas ao longo desse fim de semana, só que de pessoas que não entenderam ainda do que se trata. Em toda a história da Lava Jato, a gente tem como figura central, pelo menos midiática, a figura do juiz Sérgio Moro. Mas você imagina uma série ou uma novela que seja com uma figura de um juiz, alguém que fica só dando canetada, além do processo o dia inteiro, com uma figura central. Seria uma série muito monótona. Então, para você ter uma história sendo contada na televisão, na internet, que seja, você não pode deixar na mão do juiz. Você tem que trazer essa figura para um herói que seja externo, que tenha movimento, que tenha descobertas, que tenha no caso ali, os investigadores. No caso, os investigadores. Então, isso é óbvio. Porém, a série O Mecanismo quer fazer de um herói, o Marcos Ruffo, a menina também, a pupila dele e tal. A Verena, só que sem dar elementos. As coisas são muito... Você que ainda não assistiu, você que assistiu pode ser que concorde comigo, pode ser que não. Não dá elementos para enriquecer essas figuras centrais, ou seja, fica tudo muito en passant. Ele descobre o crime ainda falando do Petrolão. Sem spoilers, cara. Ele descobre, só que sem mostrar como faz para descobrir. Não, mas todo mundo sabe que se desencadeia a partir do Petrolão. Sem dar elementos para tornar o cara um herói, como o Capitão Nascimento no Tropa de Elite, como o traficante o Pablo Escobar em Narcos e daí por diante. Então, acredito que as interpretações sejam muito rasas e não hajam elementos suficientes para a gente amar essas figuras centrais. Só para fechar aqui, essa história que eu tinha falado para vocês da Marina Silva, ela depois se pronunciou também no Twitter e disse o seguinte, agradeço a todas as pessoas que me chamaram a atenção pelo sentido distorcido da arte publicada com artigo, porque nem Marielle nem o filme, que nem é filme, é série, né, devem ser vítimas dessa distorção. Retiramos a arte e mantivemos o texto. Tá aí, a treta está no ar e a hashtag aqui do nosso programa, O Mecanismo Causando. Manda você também aí a sua teoria. Vamos pra frente.